Romanos capítulo 5. Nós estamos falando sobre a graça, sobre a justiça de Deus. Vida, a vida que a gente diz, você não conseguirá, ninguém conseguirá jamais definir isso. Simplesmente você sabe que tem. O importante da nossa vida é o seguinte: na nossa jornada, na caminhada da vida, nós sabermos que temos vida. Mas não é aquela vida de respirar, mas é a vida onde o que você faz, aonde você vai, o que você vai realizar, seja na célula, em casa, no ministério, na rede, aonde for, você se aproxima e vida surge através da sua vida. E eu acredito na mudança, na transformação interior. E essa transformação interior de nossa vida é algo digno de que eu posso dizer assim, do nosso melhor esforço. Nós precisamos, como povo de Deus, nos esforçar cada dia mais para fazer coisas grandes, coisas boas, diga amém. Mas é um esforço mesmo. Mas eu não estou dizendo aquilo que você vai trabalhar para o Senhor. Não, você vai trabalhar para a sua vida, para que você possa realmente se tornar uma pessoa doce, amável. E com as limitações humanas, você sabe que você tem o Espírito Santo, diga amém. Então, seja o que for que você passe, esteja passando, ou que venha passar, o que importa é que você, em tudo, tenha a vida de Deus na sua vida. Isso é que é importante para nós. Porque muitas das vezes nós nos tornamos agressivos com as pessoas, nós falamos de forma muitas das vezes até áspera com as pessoas, tão somente porque há um desequilíbrio dentro de nós. Por causa das situações adversas, nós podemos lembrar do próprio Senhor Jesus, aonde Judas, ele vinha preparado para traí-lo. Jesus sabia de tudo aquilo, os seus discípulos entraram num descontrole, porém Jesus, ele, com o controle emocional dele, ele transmitiu vida, porque poderia ter a vida uma tragédia naquele momento, porque quando Pedro pega a espada e corta a orelha, poderia haver o que? Um massacre naquele momento, mas Jesus com a sabedoria, e é isso que nós precisamos, gerar isso na nossa vida, porque vida, como eu disse, não é só respirar, mas vida é transmitir, e nós somos um povo que temos que transmitir vida por onde nós passarmos, amém? E Romanos capítulo 5, verso 21, Paulo, ele diz assim, olha, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Aqui Paulo, ele está dizendo claramente, a graça reina, diga comigo, a graça reina, mais forte, a graça reina, diz ao seu irmão assim, olha, a graça reina, e como é que a graça, ela reina? Ela só reina, como nós vimos na semana passada, pela justiça. E quem é que desfruta de favor da graça de Deus? Só aqueles que vivem na justiça de Deus. Muitos, eles dizem assim, e são muito rápidos em dizer, estou debaixo da graça. E aí, irmão, como é que você está? Estou debaixo da graça. Pastor, agora eu entendi a mensagem da graça. Eu estou debaixo da graça, eu estou debaixo do favor de Deus. Isso é verdade. Quando você diz isso, faz parte sim do evangelho, porém, a graça, ela só reina quando o favor de Deus se manifesta na sua vida. Nós não
podemos só ficar no linguajar evangélico dizendo a graça do Senhor está sobre mim. Mas é se permitir que essa graça reine e se manifeste através da sua vida. Porque quando a graça, ela reina, muitas das vezes você nem percebe. Você não consegue perceber essa graça e automaticamente você se torna uma pessoa o quê? Abençoada, diga amém. Você não percebe isso, você não está nem buscando determinadas coisas, e você vê coisas acontecendo na sua vida, situações, portas se abrindo diante de você, e você diz, mas o que é isso? O que simboliza isso? O que significa tudo isso? É a graça reinando sobre a tua vida. Aí um parente seu vai lhe visitar e começa a observar você e diz, o que é que aconteceu? Você arrumou um outro emprego? Você está ganhando? De que forma, de que maneira você está possuindo tudo isso? É que a graça de Deus está sobre mim, reina sobre mim, e sobre mim automaticamente ela vem as bênçãos do Senhor. Quando a graça de Deus, ela reina sobre você, ela se manifesta sobre a tua vida, as pessoas elas vêm de longe abençoar você. De longe. Diz que os magos eles vieram de longe. Por quê? Porque aquela estrela era a graça de Deus se manifestando no mundo. E a graça de Deus se manifestando na tua vida fará com que as pessoas elas venham. Você diz assim, mas da onde é que surgiu essa pessoa? Rapaz, eu não conhecia aquele ambiente, e quando eu cheguei naquele ambiente, parece que as portas estavam tudo preparado para mim. É a graça reinando sobre a sua vida. Amém? Uma outra coisa, quando essa graça ela reina, essas portas elas se abrem, os que estão ao seu redor começam a ficar perplexos. Mas tem algo assim que você precisa entender da graça reinando na tua vida. Porque muitas das vezes nós desejamos, não, pastor, eu quero que essa graça, ela venha sobre mim, ela reine sobre a minha vida. Eu quero ver a graça de Deus se manifestando no meu trabalho, na minha empresa, na minha vida, no meu lar. Eu quero essa graça de Deus se manifestando na igreja. Quando a graça, ela reina, causa inveja nas pessoas. As pessoas, elas começam a ter inveja de você. Causa inveja, porque você não parece ser tão maravilhoso assim. Parece que você não é aquela pessoa adequada para receber aquele prêmio. As pessoas não têm inveja se você chegar, você tiver uma boa condição, e você chegar na igreja e disser assim, olha, eu comprei um carro zero, olha só. Olha, eu fui lá na agência, comprei o carro. As pessoas, oh, que bacana, que legal. Mas quando ele olha para você, ele vê que você é um nada, é um zero à esquerda, aos olhos dos homens. E de repente a graça, ela começa a se manifestar em você. Aí as pessoas, elas começam a olhar, mas como é que pode? Como é que pode essa pessoa, ela ser abençoada? Como é que pode? Ela ganha menos do que eu. Ela não teve nem escolaridade, ela tem. E como é que pode ela usufruir de tudo isso? É a graça reinando sobre a tua vida. Causa inveja. Todas as vezes que você vê graça de Deus reinando sobre a tua vida, vai causar inveja nas pessoas. Segundo, como é que eu faço para que a graça de Deus ela reine na minha vida? Aí Paulo dá a resposta. Ele diz que a graça, ela reina pela justiça. Em outras palavras, a graça, o favor, só se manifesta onde primeiro houve o quê? Justiça. Agora, que justiça é essa aqui que é importante? Porque as pessoas, elas estão na igreja, elas achando o seguinte, não, eu serei abençoado porque eu faço, porque eu estou na igreja, porque eu oro, porque eu leio a Bíblia, ou seja, é o que ele faz, que faz com que a graça, ela se manifeste. Está errado.
Ele diz que a graça, ela reina a justiça. Agora, será que essa justiça é a sua justiça? Será que é a sua obediência? Porque o diabo tem enganado muitas pessoas nas igrejas, dizendo que se você for obediente de tal forma, de tal maneira, vir a todos os cultos, realizar tudo que a igreja determina, se vestir conforme a igreja determina, você vai ser grandemente abençoado. Você vai ser abençoado quando a graça de Deus ela reinar sobre a tua vida. Será que é você que tem que fazer? A justiça, ela é um dom. E você recebe somente pela fé. Diga fé. Todo esse entendimento, é necessário nós colocarmos isso na nossa mente. Porque todas as vezes, presta atenção, que você aceita a condenação, todas as vezes que você aceita o diabo apontando o dedo para você, todas as vezes que você se entristece, se abate, desanima, porque alguém falou algo que te feriu, que te machucou, que você até nem fez, você está dizendo que você não é justo. Realmente eu não sou justo. Realmente eu errei. Realmente eu pequei. E quando você diz que você não é justo, você está negando, presta atenção, você está negando o dom da justiça. Não negue o dom da justiça de Deus sobre a tua vida. Porque quando você nega a graça, ela não pode reinar em sua vida. Naquela hora, exatamente naquela hora que você aceita, cessa o favor de Deus sobre a tua vida. Por isso que você tem que andar crendo o seguinte: na minha vida, a graça de Deus se manifesta. Na minha vida, não importa o que o meu pai pensa de mim, minha mãe pensa de mim, não importa o que as pessoas elas falam de mim, mas o que está acontecendo na minha vida é a graça maravilhosa de Deus reinando sobre a minha vida. Então, todas as vezes que você se aproximar de Deus, se aproxime não como um merecedor, porque há muita gente dentro das igrejas hoje achando que são merecedoras. Aí eu mereço ser curado, eu mereço ser abençoado, eu mereço prosperar, eu mereço. Isso por quê? Porque se batizaram, isso porque tem uma carteira de membro, isso porque vem à igreja, isso porque dá o dízimo. São merecimentos, as pessoas elas acham que vão receber por merecimento. E quando você acha que você vai receber por merecimento, você está dizendo que a justiça, ela está em você mesmo. No que você faz, como você faz as coisas. E aí você está dizendo: eu não preciso da justiça que vem de Cristo. Lembra daqueles dois que oravam? Um orava batendo no peito: eu dou o dízimo, eu vou à sinagoga, eu sou bom. Um outro lá, coitadinho, ele dizia: Senhor, olha para mim, sou pobre, pecador. Sabe o que era isso? Quando ele se viu sem merecimento, a graça de Deus se manifestou na vida dele. Quando nós pararmos de analisar a nossa vida e dizermos: olha, mas realmente eu não sou merecedor, eu sou o que sou, pela graça de Deus na minha vida. Foi Paulo quem disse: olha, todos são pecadores, e eu sou um dos maiores. Eu sou o maior dele. Por isso que a graça ela se manifestava. Então entre na casa de Deus assim: olha, eu vou entrar para que essa graça ela continue reinando. Os meus filhos, eles serão conduzidos no caminho, não por causa da minha sabedoria. Olha, mãe, como você é uma mãe sábia, educou os seus filhos. Não é a graça de Deus. Então se permita que essa graça ela se manifeste na tua vida. Que toda vez que você age
baseado em mérito próprio, você está saindo da justiça, você está perdendo o favor. Não use o teu mérito próprio. Diga graça só reina pela justiça. Terceiro, eu preciso também dentro dessa graça entender que Deus me escolheu com um propósito. Amém? Você é um canal de Deus para a vida de muitas pessoas. Eu preciso entender isso na minha vida, porque isso vai gerar em mim graça. Porque é assim que eu entendo. Deus, Ele me escolheu para esse tempo, para que nesse tempo que aqui eu estiver na terra, eu possa abençoar a tua vida. É isso que eu entendo, eu sou um canal de Deus. Porque às vezes a gente diz assim, como é que Deus ele se manifesta? Quando cada discípulo ele entender que ele é um canal para o cumprimento do propósito de Deus. A igreja é isso. Hoje a igreja ela está embaraçada com muitas coisas. Mas ela precisa entender que ela é um farol, ela é um canal para o cumprimento do propósito de Deus. Ou seja, essa turma aí fora, ela só será alcançada se cada crente ele for um canal de Deus para aquela vida. Às vezes você não percebe, mas aquele seu colega que você está sorrindo, brincando, continue brincando, claro. Porém você precisa entender, andar nessa consciência. Poxa, ele está sorrindo, está brincando, está convivendo comigo. Eu sou o canal para que a graça de Deus se manifeste na vida dele também. Todos nós precisamos entender isso. Porque tendo esse entendimento, a tua visão muda. Você vai começar a ver que o seu pai, sua mãe, seus irmãos, seja quem for que estiver próximo de você, eles vão receber algo desse canal, que é a tua vida. Então seja um canal para essas pessoas. Você, líder de célula, lá naquele seu grupo, você precisa entender. Eu estou aqui para dar lição de moral aos meus discípulos. Não. Eu estou aqui para conduzir eles. Não, você está ali para ser um canal de bênção para a vida deles. Ali na sua casa. Por que é que nós temos célula nos lares? Para que ali não é simplesmente uma casa. Ali é um canal para o cumprimento do propósito de Deus. Essa igreja ela não poderia ir a muitos lugares, mas você pode ir lá na sua casa, abre a sua casa e diz, olha, essa casa minha agora vai ser um canal de bênção para todas as pessoas, todos os meus vizinhos. Mas nós pintarmos a nossa casa, deixarmos ela bonita, luxuosa, mas é para que nós possamos abri-la e dizer, olha, essa casa, você olha, tem telhado, mas ela é um canal. É através dela que muitas pessoas serão grandemente abençoadas, diga amém. Isso vale para o líder de ministério, líder das redes. Isso vale para o pessoal da recepção, todos que se propõem fazer algo. Você é um canal de Deus para abençoar todos que estão próximos de você. Olha o pessoal da recepção. O pastor está aqui. Os músicos estão aqui. Tudo bonito. Mas as pessoas que se aproximam da igreja vão chegando. Quem são os primeiros a serem tocados? Vocês da recepção. Ou seja, um canal de Deus para abençoar as pessoas. Muitas das vezes a gente não entende. Aí a gente conversa, brinca, fica desligado. Mas todos nós precisamos estar atentos. Somos um canal para abençoar as pessoas. Meu cônjuge, eu sou um canal para abençoar o meu cônjuge. Meus filhos, eu sou um canal para abençoar os meus filhos.
Então deixe, se permita, que Deus possa falar, agir através da tua vida. Amém? Olha o teu vizinho hoje de forma diferente. Você é um canal de Deus para aquele seu vizinho. Quantos creem nisso? Quando nós crermos nisso, quando nós começarmos a executar essas coisas, uma onda espiritual vai começar a fluir. Uma onda espiritual. O canal, ele sai o quê? Cortando tudo, não é verdade? Cortando tudo. Olha o Augusto Franco, tem um canal 4, canal 5, sai cortando tudo ali. A mesma coisa você precisa entender. Aonde você está é para ser um canal de vida, uma onda espiritual para trazer vida a essas pessoas. Não podemos ficar pensando, tem muito assassinato, tem muita morte, mas tem vida, porque tem eu, tem você, tem cada um de nós. E nós podemos transmitir essa vida, essa onda espiritual. Diga ao seu irmão assim, olha, se permita ser um canal de Deus para alcançar vidas. Diga, eu sou um canal de Deus para alcançar vidas. Diga novamente, eu sou um canal de Deus para alcançar vidas. Diga, eu creio. Amém? Eu falei da inveja, agora deixa eu dizer uma coisa. Você acha que quando você começa a profetizar isso, começa a ser um canal de bênção, um canal de Deus para a vida das pessoas, o diabo vai ficar tranquilo? Ele vai deixar? Ele vai ficar parado? O diabo, ele é especialista em 3 coisas. 3 coisas. Ruído, pressa e multidões. Ruído, pressa e multidões. E nós precisamos ter cuidado com essas 3 coisas. As vozes, que vozes eu estou ouvindo? Pressa, não, eu vou fazer da minha forma, da minha maneira, e você se cansa. Multidões, olha, Deus está fazendo, olha a quantidade de pessoas. Cuidado. Porque são essas 3 coisas que o diabo vai usar para paralisar você, se você se permitir. São essas 3 coisas que é trabalhado pelo diabo para que ele possa paralisar você. Por que é que muitas das vezes você não faz uma célula? Porque houve um ruído. Ou você não é capacitado, você não pode, você não sabe ainda. Rapaz, eu não sei se isso é de Deus, se isso não é de Deus. Pressa, eu estou com muito tempo com a minha célula não cresce, ninguém quer nada, as pessoas não querem mais. Olha, pastor, o mundo mudou. Pastor, o mundo é diferente hoje, as pessoas elas não querem nada. E multidões. Então nós precisamos ter cuidado. Mateus 5, verso 10. A estratégia do diabo é justamente causar o quê? Perseguição. Ele diz, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A graça reina pela justiça. É isso que temos aprendido nessas semanas. Buscamos, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão o quê? Acrescentadas. Ganhamos o reino dos céus. E esse texto, ele diz, bem-aventurado, feliz, é aqueles que são o quê? Perseguidos. Não adianta a gente ficar, eu amarro em nome de Jesus, você vai ser perseguido. Nem amarre, você vai ser perseguido. E Jesus, ele diz, bem-aventurados sois vós, que sois perseguidos pela justiça. Agora, há muitos níveis de perseguição. Talvez aqui no Brasil, pelas nossas leis, não se permitam, né, ou não é permitido mesmo que tenhamos uma perseguição física, onde você vai ser colocado num tronco. Isso não tem mais condições,
pelas nossas leis, por tudo que já acontece no Brasil. Mas somos perseguidos muitas vezes, primeiro por não sermos legalistas. Porque as pessoas, elas dizem, uma igreja da graça, uma igreja cheia da graça, falando do evangelho da graça, é uma igreja muito liberal. As pessoas, elas não têm tanto compromisso assim. E aí você começa a ser julgado porque você não é legalista. Olha, aquele irmão bebeu, joga ele fora, expulsa ele da igreja. Aquele irmão, olha, ele adulterou, elimina ele da igreja. As igrejas legalistas são assim, e você vai ser julgado, nós seremos julgados por isso. Mas Jesus, ele trabalhou, ele exerceu o ministério da graça dele, tocando em enfermos, tocando em leprosos, tocando no caixão. Era proibido tocar em defunto, tocar no caixão. Jesus falou com prostitutas, e tudo que Jesus fez, ele tocava nas pessoas, mas aquilo das pessoas não tocava nele, mas dele saía a vida para as pessoas. Então você vai ser perseguido, como Jesus ele foi perseguido. Jesus ele era perseguido sempre, porque a lei ela torna as pessoas soberbas. Há muita gente soberba dentro da igreja. O Senhor vai aceitar o meu louvor porque essa semana eu jejuei. O Senhor vai me aceitar porque essa semana eu orei todos os dias. Jesus te aceita porque Ele é amoroso e bom. Não é algo que você faça. Por isso que tem muita gente legalista dentro das nossas igrejas. Um monte de cristão achando que são melhores do que os outros. Não vê? Olha, eu sou melhor do que aquela igreja dali. Por quê? Porque aqui nós cantamos diferente, aqui nós nos ajoelhamos, aqui nós usamos a saia lá embaixo, aqui nós não cortamos o cabelo, então somos melhores do que eles. Olha como eles cortam o cabelo. Então você vai ser perseguido por essas coisas. Mulher, você pintou o cabelo? Misericórdia. Você vai ser perseguido, porque às vezes a gente acha que perseguição é tudo aquilo que vem para desanimar a nós. Você sai alegre, vibrante, sai até da igreja alegre. Vem da onde, mulher? Aí eu vim da igreja. Assim. Mas bem-aventurados que sofrem perseguição. Mas nós acreditamos que o evangelho é o evangelho da graça. Os legalistas se julgam capazes de obedecer os mandamentos. Olha, quando eles se aproximavam de Jesus, olha, Jesus, olha os teus discípulos. Os teus discípulos comem e não lavam as mãos. Porque essas pessoas legalistas, elas julgam as outras. Eu sou melhor do que aquele irmão. O que adianta ele ser dessa forma? Olha só mais a vida dele. São os legalistas. Se julgam qualificados para se apresentarem diante de Deus. Se julgam qualificados. Diz que Jesus ele ficou na frente do ofertório. E veio todo mundo. Deu grandes ofertas. Aí veio uma mulher, deu só uma moeda. Meu irmão, o evangelho da graça, você tem que entender que tudo que vai reinar na tua vida é pela justiça de Deus na tua vida. Para mim o evangelho é o evangelho da graça. O poder do evangelho que alcança um Saulo, um perseguidor, um assassino. Mas é esse evangelho que quando toca na pessoa o transforma. Esse é o poder do evangelho. É o poder do evangelho de você olhar aquela pessoa que está nas drogas ali e você dizer, olha, a graça de Deus ela pode se manifestar nessa vida mesmo. Esse é o poder do evangelho. O poder do evangelho não é dizer, olha, esse bugio não tem condições não, tem que colocar mais policiais, tem que colocar mais presídios, não, tem que os crentes, eles terem a consciência que a graça de Deus está sobre eles.
e eles serem um canal de Deus para essas pessoas, e que nós possamos levar vida a essas pessoas. Esse é o chamado de Deus para nós. Os apóstolos, eles pregavam o quê? Legalismo, as leis, normas. Os apóstolos, eles pregavam o quê? O evangelho. E por eles pregarem o evangelho, eles foram perseguidos. Aqueles que transtornam o mundo chegou até nós. E disseram, olha, vocês vão ficar calados. Ele diz, nós não podemos ficar calados daquilo que temos visto e ouvido. Quem carrega dentro de si o evangelho da graça, não fica calado. Não tem como você ficar calado. Hoje tem muito crente da igreja, irmãos. 007. Não fala nada, não fala nada. Conhece os jogadores de futebol, conhece os clubes, conhece a parte de manequim, a tendência da moda, conhece tudo da economia, mas em fala da economia, fala do presidente, fala dos ministros todos, porém, nós estamos calados diante do evangelho. Mas os apóstolos, que eles carregavam o evangelho da graça de Deus, eles transtornavam, ou seja, eles pregavam, eles anunciavam o evangelho da graça de Deus. É isso que nós precisamos fazer, é isso que a igreja ela precisa se levantar e pregar e fazer. Aí você diz, pastor, mas qual é o sinal que eu estou pregando o evangelho? Quer ver? Agora você vai ficar abismado com o que eu vou te dizer. Qual é o sinal que estamos pregando o evangelho? Porque todos nós pensamos o inverso. O sinal que você está pregando o evangelho é quando há contendas, quando há divisão, quando há cisão. Porque a tendência nossa é achar hoje que a igreja que está pregando o evangelho é aquela que está todo mundo unido, está tudo crescendo. Não, tem contendas. Eu nunca vi contendas com algo que viesse me abater. Nunca. Nunca olhei contendas. Sempre continuamos seguindo, continuamos avante. Porque o que eu carrego dentro de mim é o evangelho da graça de Deus. Às vezes as pessoas dizem assim, rapaz, já passaram por tantas coisas na igreja. É verdade, já passamos por um monte de coisa, mas eu continuo carregando o evangelho da graça. Aí o fulano de tal fala, o outro critica, o outro sai, o outro divide, o outro passa a rasteira, o outro leva outros discípulos, mas não importa, irmãos, isso é normal, amém? Porque quando você começa a pregar o evangelho da graça, há contendas. E é exatamente o contrário que as pessoas elas dizem. As pessoas elas dizem o quê? Se fosse de Deus, não teria contendas, não é verdade? As pessoas dizem logo isso, tem alguma coisa do diabo aí. Não é do diabo não, é Deus, é a justiça de Deus, é Deus organizando, é Deus fazendo as coisas. Nós precisamos entender isso. Se algo se perde na tua vida, porque Deus está trazendo algo maravilhoso sobre a tua vida. Aí as pessoas dizem, olha, se fosse de Deus, não tinha confusão, como está tendo confusão. Não acredita? Volte ao livro de Atos dos Apóstolos. Leia todo este livro de Atos e você vai ver. Onde Paulo pregou, o que havia? Contendas. Paulo pregava o evangelho, havia contendas. Um dizia, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, o outro era mais crente ainda, dizia, eu sou de Cristo. E hoje as igrejas, as pessoas, elas estão assim, paralisadas. Elas estão buscando um ministério onde não tenha problema. Não existe, querido. Se for de Deus, tem. Eu entendo que ninguém matou Jesus. Eu entendo que ninguém matou Jesus. Eu entendo que foi Jesus que se entregou. Eu entendo, desde sempre, tenho esse conceito. Porém, no natural, se você olhar as perseguições naturais da vida, quem foi que matou Jesus? Na visão natural, na minha visão
Ninguém. Ele se entregou por nós. Mas quem matou Jesus? Os religiosos. No natural, quem matou Jesus? Religiosos. E por que eles mataram Jesus? Inveja. Inveja. Você sabe que era incrível. Os religiosos, eles eram os rabinos. Agora Jesus, aonde ele ia, ele carregava o quê? Carregava multidões. Aonde ele ia, curava, libertava. E isso foi causando inveja nos religiosos. Mas como é que pode? Ele perdoar pecados, ele não é Deus. Só Deus, olha que eles conheciam a palavra. Só Deus pode perdoar pecados. Mas onde Jesus ia, causava confusão. Gerava inveja. Jesus libertava. Um cego, um menino cego de nascença, eles ficavam perguntando, me diga, quem foi? Quem foi esse? Ele disse, mas você é cego mesmo de nascença? Ele diga, olha, veja só, essa confusão de vocês aí, eu não estou entendendo nada. Uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. Pare de confusão, porque eu era cego e agora eu vejo. Porque no Evangelho nós vamos encontrar pessoas assim. E os religiosos diziam, por que ele faz e nós não? Por quê? Se esse pastorzinho aí pode ter uma igreja, pode ter um ministério, por que eu não posso ter? Inveja, graça de Deus vem sobre você. Não é sabedoria recebida em seminários. Não é sabedoria da letra. É graça de Deus sobre este lugar, sobre as nossas vidas. As pessoas, elas dizem, nós somos corretos. Nós fazemos tudo correto. Nós cumprimos as leis. Nós estamos vivendo certinho. Era assim que eles diziam. Lembra daquele jovem? Ele diz, olha, Jesus disse, ele pergunta, mestre, o que é que devo fazer para herdar o reino dos céus? Ele disse, vende tudo quanto tem. Então, mas ele tinha dito, olha, todos esses mandamentos eu já faço, eu sou cumpridor. Ele disse, agora você precisa viver debaixo da graça. O evangelho da graça sobre a tua vida. Não se ache correto, certinho, irmãos, cumpridor de leis. Eles rejeitaram Jesus por inveja. E nós sabemos que muita coisa que aconteceu também dentro desse lugar foi causa de inveja. Eu também posso pregar, eu também sou pastor, eu também tenho uma palavra. Inveja. E é sempre assim, o evangelho, você vai passar por isso. Mas nós precisamos entender que a graça de Deus é que está sobre as nossas vidas. Pessoas, elas terão inveja do favor de Deus na sua vida. Vão ter inveja do favor de Deus. Eles vão olhar, rapaz, mas como é que pode? É verdade. É favor de Deus sobre a minha vida. Eu consegui, eu fiz um curso superior, parece que meu irmão está melhor do que eu. Vai causar inveja. Mas sabe o que é? É porque sobre você está a graça de Deus. O favor de Deus sobre a tua vida. E aí as pessoas não entendem. As pessoas acham que é aqui, ó, que é na mente. As pessoas acham que é aqui, ó, no gogó. Não, é favor de Deus sobre a tua vida. Eu sei que tem gente que pode perguntar e dizer, mas como é que esse ministério, ele se mantém em pé? Como é que ele consegue permanecer crescendo? É graça de Deus, irmãos. Não é eloquência do pastor, não é sabedoria humana, é graça de Deus. O que Deus tem feito nessa casa é graça de Deus. Eu subo, eu vejo a graça de Deus sobre este lugar, diga amém. Favor de Deus. Lembram de Caim e Abel? O que foi que fez Caim matar Abel? Inveja. Inveja.
eu fiz tanto esforço. O cara não fez esforço nenhum e foi abençoado. Inveja. O semblante caiu. Você lembra como é? O semblante caiu, a pessoa ficava assim, aí você estava na frente, depois ia sentar atrás, né? Eu conheço muita gente que ficava assim. O semblante cai. Mas era o quê? Inveja. Mas tem graça de Deus sobre você. Amém? Favor. E favor só vem por meio da justiça. Cristo se fez pecado por você, para que a justiça dele agora fosse transferida para você. As bênçãos que estavam sobre ele venham sobre a minha e a sua vida. Aí você diz: pastor, esse evangelho da graça é muito simples. Eu já ouvi pessoas chegarem para mim e dizer: pastor, isso é muito simples. É verdade, irmãos. Simplicidade é liberdade. Simplicidade é liberdade. Simplicidade traz alegria. Simplicidade traz equilíbrio. E a vida é isso. Viver intensamente, sem grande quantidade de coisas. Você decida viver pela justiça de Deus sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. Diga: eu creio. Fique em pé no nome de Jesus. Coisas serão acrescentadas em sua vida. A graça de Deus vai reinar sobre a tua vida. Amém? Diga ao seu irmão: meu irmão. Diga a ele, olhe para ele e diga: meu irmão, você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém? Diga a ele: viva pela justiça. Glória a Deus. Você é bênção de Deus. Diga ao seu irmão do lado aí: você é bênção de Deus. Diga a ele: olha, fique tranquilo, a graça de Deus está sobre você, o favor de Deus está sobre você. Amém? Diga a esse irmãozinho aí atrás: olha, a graça de Deus está sobre você. Glória a Deus. Diga: eu creio. Diga: eu creio. Glória a Deus. Eu creio. Porque Deus, Ele é maravilhoso. Não sei o que você tem passado. Talvez perseguição, luta, inveja. Mas sobre você tem a graça de Deus. Tem pessoas que queriam estar onde você está. Mas aonde você está porque a graça de Deus está sobre você. Tem pessoas que queriam tomar o teu lugar. Mas sobre você está a graça de Deus. Amém? É a graça de Deus sobre nós.